Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, no segundo livro das Crônicas. No capítulo 26. Segundo o livro das Crônicas, a Irmandade que está em casa. A gente deve estar em casa como se estivesse na igreja, sem se preocupar com outra coisa, senão se distrai e a gente acaba não absorvendo nada, não tendo nenhum lucro. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias, e este edificou a Elode e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita, por mão de Jeiel, o chanceler, e Maséias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, que eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo e lanças e capacetes e couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém,
O sacerdote Azaria entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram ao Uzias: não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua, da parte do Senhor Deus. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, de pessoa para pessoa, muda muito. E a própria pessoa, nós temos assim comportamentos diversos dentro das situações que a gente vive, que a gente passa. Jó, por exemplo, Jó, como a Irmandade sabe, Jó teve 3 fases. Teve a primeira fase, e até por conta da sua forma de ser, um homem estável, um homem sensato, um homem de um coração voluntário, caridoso, fiel, íntegro. Deus deu a ele tudo aquilo que no início do livro de Jó, a Irmandade sabe, né? Família, uma família boa, filhos bons, enfim. Deus cercou Jó de uma bênção muito grande. E não só essa bênção que coroava a sua vida, mas a bênção de ter um coração bom. Ter um coração bom, irmãos, é uma dádiva, de forma que tudo que ele teve, tudo que foi, não afetou a conduta de Jó. E normalmente nós somos influenciados pelos meios, pelos momentos. Nós acabamos sofrendo influências, às vezes positiva e às vezes negativa. Mas Jó não sofreu. Ele, com tudo que Deus lhe abençoou, ele continuou sendo aquele homem bom pai, honrado, considerado, estimado. E a autoridade que Jó tinha, ele não impôs, ele também não comprou. Ele adquiriu com a conduta dele. A autoridade não se impõe, a gente conquista. Muitas coisas, elas são trabalhadas e conquistadas com a nossa própria conduta. Até que os irmãos se lembram, e em algum momento, o tentador, desafiando Deus com respeito à pessoa de Jó, encontrou lá alguns motivos para que ele fosse o que era. Também deu isso, deu aquilo, fez isso e fez aquilo. E, em outras palavras, o homem é assim mesmo, ele faz barganha, dando isso ele se comporta assim. Mas Deus conhecia Jó, como Deus conhece todos aqueles que nesta hora estão ouvindo a santa palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí veio a terceira fase, a segunda fase, que foi as notícias que vieram. Ele foi perdendo isso, deixando de ter aquilo, afetou o mundo externo dele, ele caiu numa angústia muito grande, não foi compreendido, porque compreender a dor alheia não é simples, razão pela qual ninguém deve julgar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele foi superando isso pela
pelo tanto de capítulos que tem o livro de Jó, não foi uma provinha de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Irmãos, quando se lê nas igrejas 42 do livro de Jó, a igreja entra numa alegria tão grande, porque lá no final relata a mudança, relata o prêmio, relata o aparecer de Deus. Mas para chegar nesse caminho, para chegar nessa conquista, Jó mergulhou nesse segundo estado do seu viver, nesse desafio que não fez ele abandonar de Deus. Tanto é que a própria mulher disse: se ainda retens essa sua forma de ser, amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa e morre. Mas em tudo isso Jó não pecou. Num lugar ele fala: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ou seja, veio o doce, nós bebemos. Veio o amargo, agora a gente rejeita Deus. Nu eu vim, nu eu volto. Ele quis dizer: eu ainda tenho demais, ainda temos muito, porque não trouxemos nada. Bendito seja o Senhor. E ainda depois ele fala: assim como falas uma louca, assim falas tu, porque falar contra Deus é loucura. Murmurar é loucura. E pode ser que em algum lugar tenha alguém descontente, revoltado, murmurando. E hoje vem esta palavra para te dizer: não murmure, mesmo que te seja amargo, mesmo que tu não compreendas integralmente a vontade de Deus, é sabedoria dizer: amém a sua vontade, Senhor. E amanhã se saberá a razão do hoje. Os dias vão declarando o passado, os fatos vão dizendo o porquê de tudo que ocorreu ontem. O amanhã te fará entender o teu hoje. É uma corrente de muitos elos que, ligando uma com a outra, a gente vai formando uma história. E no final de cada momento nós vamos dando glória ao nome do Senhor. Então não adianta os questionamentos, irmãos, eles nos amarguram. Os questionamentos, os porquês que não se explica. Deus sabe o que faz. E não temos um outro caminho a não ser: amém a sua vontade, Senhor. Amém. Mas Jó passou por isso e chegou lá no finzinho, como os irmãos sabem, veio o terceiro, melhor que o primeiro, melhor que o segundo. E na vida é bem assim, quando a gente pensa que tudo acaba, o melhor aparece. Quando a gente imagina que o vinho que acaba no meio da festa é frustração, que o melhor acabou, o melhor está a caminho, porque tudo que Deus faz é perfeito. Bendito seja o Senhor. Então este rei Uzias aqui, ele teve, como Deus lhe deu, prosperidade, lhe deu inteligência. Se nota que era um homem que fez um bom governo, um bom reinado, era um homem do povo, não era um homem fechado numa redoma que não ouvia ninguém. Se nota que era um homem do povo, um homem simples, um homem humilde. E fica aqui também esta palavra: a humildade deve fazer parte dos valores da vida de cada um de nós. A humildade não nos permite exaltar, não nos permite revolta. O homem humilde, ele não fere ninguém para tomar lugar de ninguém. O homem humilde, ele se cala
por causa da humildade. O homem humilde, se precisar dar um passo atrás, ele dá. O homem humilde, ele consegue administrar, fazer a gestão dos problemas e sair do outro lado de mãos limpas. Dê glória a Deus, que Deus nos dê aqui nesta manhã valores da humildade, da simplicidade. E Deus te dará, não é que vai ser um rei, mas Deus te dará a graça de fazer alguma gestão e alguma dificuldade da sua vida com inteligência e com sabedoria. E como Ele deu a graça de Uzias prosperar, Ele vai te fazer prosperar. Haverá prosperidade no seu propósito, neste seu santo objetivo, pois a conduta de Uzias abria caminho para a bênção de Deus. Não pensava só nele, não pensava na pessoa dele, pensava no bem do povo, no progresso do povo, no bem-estar do povo. E foi indo, porque quando a gente acerta, a gente cresce. Quando a gente faz o que é correto, Deus faz a gente evoluir. E os irmãos nós acabamos de ler aqui nesse primeiro estágio que os detalhes do seu jeito de governar, quanto bem fez, a fama, a glória, o efeito, o resultado de toda essa conduta lhe deu alguma fama. Não é fama, é uma fama sadia. O seu jeito de ser era propagado, era conhecido no mundo de então. Falavam da prosperidade. É como hoje, aquela casa sadia, o vizinho conta, um fala para o outro, que família, que casal, que jovem, que moça, que senhora, que patrão, que empregado, que criança. Não tem jeito de não dizer, mas essa fama dele, como Deus nos deu no começo, nós somos influenciáveis. Mas ele já não fez como Jó, porque depois que chegou no ápice do seu progresso, ele fez o que não devia. Fez o que não devia e julgou-se dono da razão. E foi fazer o que não devia ter feito. E hoje vem esta palavra aqui para nós. Ela é até curta, foi a leitura extensa, mas ela é curta. Mas o Senhor, dentro daquilo que é sagrado, dentro daquilo que é santo, Deus vai pôr as mãos para te abençoar. Não vai ficar como está. Não vai ficar no mesmo cenário. Não vai continuar com esse mesmo quadro. Enquanto a tua vida, teus sentimentos forem moldados pelo temor de Deus, pela palavra, por amor a Deus acima de tudo, e com espírito humilde, Deus irá te fazendo crescer. Crescer espiritualmente, crescer na luz, crescer na sabedoria, crescer no conhecimento. Glória ao nome do Senhor. Mas esteja atento, irmão, esteja atenta, irmã, porque a fama pode embriagar um, embriagar outro, e o crescimento depois pode virar em nada. Vigia. Lidar com a pobreza, lidar com o que é pouco, até que é difícil, mas lidar com a fortuna, lidar com a gordura, não é simples. Manter um coração humilde e atribuir a Deus a glória, a honra e o louvor. Lembra-te desta manhã.
E Deus está te ajudando, está te fazendo crescer e vai te fazer crescer. Você vai veja o que fez Jacó. Jacó, quando vinha lá de Labão, já rico, antes de encontrar com seu irmão, ele dividiu seus bens, aquele patrimônio todo, e quando num rápido diálogo com Esaú propôs andar, ele disse, não, eu não posso andar rápido, eu até que eu consigo, mas eles não. As ovelhas que dão leite não podem correr, as crianças não andam depressa, as mulheres também não são dadas à correria, elas cansam, e não são elas que me acompanham, sou eu que ando com elas. Soube lidar com o progresso. Às vezes nós vamos crescendo no entendimento, crescendo, Deus vai mostrando a coisa, daqui a pouco a gente não tolera ninguém. Sabe o que acontece? Só eu que sei, ninguém sabe mais nada, ninguém conhece mais nada, ninguém enxerga mais nada, é só eu que enxergo, é só eu que sei, é só eu que posso. Mas hoje Deus manda esta palavra aqui nesta manhã, Ele vai te abençoar. Mas nesta grande benção, você não vai descartar quem está do teu lado. Você vai compreender o fraco, compreender o errante, compreender um instável, compreender aquele que tem pouca conversão. Você vai compreender aquele que dá trabalho, você vai compreender o teu filho que não tem jeito de ser melhor do que é e é teu filho. Você vai compreender o porquê que a tua menina ainda não entendeu os tesouros da graça, porque ela enxerga não como você enxerga. E se Deus não abre os olhos dela, você também não abre, é só Ele que pode abrir os olhos. Não é assim que está na Bíblia, não foi assim o homem que estava do lado de Eliseu, que só via exército, cavalo, espada, e foi falar com Eliseu, estamos cercados, vamos morrer. O que disse Eliseu? Senhor, abre os olhos do moço. Eu não tenho como abri-lo, o meu tu abristes, abre o dele. Dê glória a Deus aqui hoje. O Deus que está te abrindo os olhos, vai abrir os olhos da tua filha, do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Aí a irmã e o irmão vai lidar com a riqueza do conhecimento, compreendendo aquele que tem pouco conhecimento, que tem pouca visão, pouca conversão, pouca compreensão. É Deus que converte. É marido e mulher dentro de casa, um tem um jeito de ver a graça, o outro tem outro jeito. Um enxerga tudo mais nítido, o outro enxerga mais embaçado. Na igreja é assim, senta dentro da igreja, quem tem 50 anos de batismo, 60, 70, e na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, tem quem batizou ontem, batizou hoje, está o testemunhado, está aquele que tudo contribui com ele, a família já é de linhagem cristã, e tem aquele que mora embolado no mesmo quintal, bate bumbo de um lado, bumbo do outro, perturbação daqui, perturbação dali, os dois assentam junto, Deus entende um, Deus entende outro, Deus abraça um, Deus abraça o outro, Deus cuida de um, Deus cuida do outro. Vai prosperar, mas não te embriagas com a fama. Aleluia! Deus vai te dar prosperidade, mas não te embebedas com bem-estar. Está escutando, irmã? Está escutando, irmão?
Jovem, que embora havendo reunião de jovens nesta manhã, tu estás ouvindo a palavra. Deus vai te abrir a mente, vai te dar inteligência, vai te dar sabedoria. Você não vai notar que entre estas tuas mãos humanas vai aparecer mão que não é de carne, uma mão divina para te abençoar. Mas a hora que a glória, a fama e o fruto aparecer, não te embriagues com a soberba, nem com orgulho. Não pise ninguém, não despreze ninguém. E Deus irá te abençoando, Deus irá te abrindo o caminho. Você não ora, me abre a mente, me dá isso, me dá aquilo. Deus tem para dar. Mas enquanto a gente for fiel, Ele vai nos ajudando. A hora que a gente se sente ser o que a gente nunca foi e que nunca seremos, lá vem Ele. Lá vem Ele, o vigia dos vigias, aquele que acompanha tudo e todos. Enquanto você depende de mim, estou contigo. Te sentes grande, agora eu estou aqui para te dizer, para por aqui, te ajeita, te humilha. E é esta palavra que Deus manda para nós aqui nesta manhã. Ela está alcançando aqui, vai alcançar quem se deixou em casa, vai alcançar longe, perto daqui. Ele vai te ajudar, vai te abençoar. Mas olha, lembra dos meninos, como Jacó lembrou, que a figura do tenro, do frágil, do sensível, que não consegue andar debaixo de um sol tão quente a passos largos. A igreja é assim, por isso que não é tudo igual. Não é. Filhos gêmeos não são iguais. Um é virtuoso, o outro é mais calado. Um é muito arrojado, o outro é mais tranquilo. Um fala a língua facilmente, o outro nem glória dá. Cada um é cada um. Mas todos vão chegar lá, o pai ama um e ama o outro, abraça um e abraça o outro. Tem lugar para todos. Mas Deus quer aqui hoje, com esta palavra, abrir caminho para nos fazer prosperar. Deus seja louvado.